Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma forma perigosa de transportar droga comum nos aeroportos começou a ser flagrada também nas estradas brasileiras. Parte das chamadas mulas do tráfico, que engolem cápsulas com entorpecentes, migrou para as rodovias para tentar escapar da polícia. Para os criminosos, vale tudo para evitar um flagrante. Isso envolve até arriscar a vida. Os traficantes acabam se reinventando, né? Então, com a fiscalização da polícia, eles acabam criando modos de poder burlar a nossa fiscalização. A polícia tem constatado que, ultimamente, é maior o número de pessoas que engolem cápsulas de cocaína para transporte terrestre. Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo abordou este ônibus que saiu de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a capital paulista. Investigações apontavam que havia traficantes de cocaína no veículo. Um dos passageiros chamou a atenção dos policiais, pois já começava a passar mal. Ele foi o primeiro a assumir que havia engolido cápsulas da droga. Depois dele, outros 5 foram identificados. No total, eles levavam quase 2 quilos de cocaína. 6 homens, todos bolivianos, foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ao todo, eles engoliram 454 cápsulas de cocaína. Ao contrário do que acontece em aeroportos, onde a fiscalização usa equipamentos de raio-x, nas rodovias, a busca por entorpecentes é por amostragem. Ou seja, não é possível verificar o que todos os passageiros de um ônibus transportam. Não tem como você, olhando para a cara do indivíduo, saber que ele engoliu alguma coisa, a não ser que ele já esteja na fase onde ele começa a passar mal. De janeiro a outubro deste ano, 3.275 pessoas foram presas por tráfico pela Polícia Rodoviária Federal. Uma média de 11 prisões por dia. Parte só transporta a droga e é chamada de mula do tráfico. Em troca de dinheiro, as mulas arriscam a vida. Se apenas uma cápsula estourar dentro do corpo, a chance de morte é enorme, com overdose. Também na última semana, a polícia encontrou uma casa em São Paulo, onde 33 pessoas eram treinadas para engolir as drogas. Elas podem ser pessoas idosas, podem ser jovens, mulheres e até mulheres com crianças. Pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas em condições de vulnerabilidade. No final, pode sair caro, muito caro. O Brasil registrou mais de 4.000 mortes em acidentes nas rodovias federais entre janeiro e setembro deste ano, média de 15 por dia. A BR-116, que corta o país de norte a sul, é a rodovia mais perigosa do Brasil. Notícia que abalou a família. Ele era um professor que ele gostava de dar aula, ele gostava dos alunos, ele gostava até uma mãe ali falou que ele era muito humano, ele gostava das pessoas. Francisco José Pereira era passageiro deste ônibus, que estava parado no acostamento por causa de um pneu furado. O motorista de um outro ônibus bateu no veículo estacionado. 30 pessoas ficaram feridas e 3 morreram no local. O acidente aconteceu na rodovia Fernão Dias, que liga os estados de São Paulo e Minas Gerais. O último levantamento da Confederação Nacional dos Transportes mostra que de janeiro a setembro deste ano, mais de 49 mil acidentes foram registrados nas rodovias federais do país. Esse número é quase 30% maior do que as ocorrências registradas no mesmo período do ano passado. O número de vítimas fatais também cresceu. Mais de 4 mil pessoas perderam a vida nesses acidentes, uma média de 15 mortes por dia. Segundo o levantamento, a BR-116, que começa em Fortaleza, no Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, é a rodovia mais perigosa do país. Nos 4.660 quilômetros de extensão, foram registradas 560 mortes entre janeiro e setembro deste ano. A BR-101 é a segunda rodovia federal mais perigosa do Brasil, com 485 mortes nos 9 primeiros meses de 2023. Para este especialista em segurança no trânsito, o aumento de acidentes é resultado das condições das estradas e do comportamento dos motoristas. A falta de estrutura das rodovias, a falta de manutenção, a falta de planejamento associado ao comportamento do motorista, quando ele excede a velocidade, quando ele consome álcool, isto é uma combinação, é um tripé ideal para que o número de acidentes
cada vez mais se eleve com o risco de vítimas e vítimas fatais. Vidas perdidas como a do professor Francisco, que aos 43 anos tinha acabado de passar no concurso público. Veja agora outros destaques do dia. Israel e grupo terrorista Hamas negociam nova ampliação do cessar-fogo com libertação de mais reféns. Na Arábia Saudita, presidente Lula diz que Brasil quer ser referência mundial na produção de energia alternativa. Flávio Dino e Paulo Gonet buscam apoio para a sabatina no Senado. Parlamentares articulam derrubada do veto de Lula à desoneração da folha. Burnout e Covid entram para a lista de doenças relacionadas ao trabalho. E famílias que ainda vivem da pesca artesanal, um ofício que passa de pai para filho. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Está preso o homem que atirou na companheira e em seguida matou um policial da Força Nacional no Rio de Janeiro. Ele se entregou à polícia hoje à tarde. O agente Edmar Felipe dos Santos era de Alagoas e estava na capital fluminense desde outubro. Ele foi atingido na porta de casa. As câmeras de segurança mostram um agente da Força Nacional sendo baleado assim que aparece armado no portão de casa. Em seguida, o atirador corre. Ele chega a cair na calçada, mas se levanta e foge do local. O soldado Edmar Felipe Alves dos Santos, de 36 anos, acabou vítima da violência que veio combater. Na hora que ele escutou o tiro, um policial, veio ver, só que ele botou a cara, o cara vinha com a arma na mão, já não deu tempo de nada, foi muito rápido, muito rápido, muito rápido. Na fuga, o criminoso ainda fez outros disparos. Um deles atingiu o para-brisa de um carro estacionado. Neste outro vídeo, o Edmar Felipe aparece sendo socorrido por amigos que moram na mesma casa. O PM, que estava de folga, não resistiu aos ferimentos. Com a morte do policial militar, já chega a 126 o número de agentes de segurança baleados na região metropolitana do Rio só neste ano. 58 morreram. Mais da metade estava de folga. O atirador foi identificado como Eduardo Santa Rita Carvalho, de 24 anos. Ele se entregou à Polícia Federal hoje à tarde e foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, que investiga o caso. Eduardo também é suspeito de ter disparado contra a companheira pouco antes de matar o PM. A mulher está internada em estado grave. Nesta terça-feira, outros 2 agentes da Força Nacional tiveram as armas roubadas ao entrar por engano no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Os policiais são do Acre e de Alagoas. As 2 pistolas roubadas foram recuperadas após a operação da Polícia Militar. Edmar Felipe entrou na PM há 3 anos e estava na capital fluminense desde outubro. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lamentou profundamente a morte do policial e informou que as circunstâncias do crime serão apuradas. Depois de 24 anos, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Doenças de saúde mental, como a depressão e o burnout, foram adicionadas à listagem, que agora registra 347 patologias. A repórter Gabriela Dias tem as informações em São Paulo. Boa noite, Gabriela. Oi, Celso, Cris, boa noite a todos. A portaria inclui 165 patologias para a lista. Ansiedade, depressão e burnout, que é uma doença relacionada ao esgotamento profissional, agora fazem parte da listagem. Entre os fatores de risco que podem levar o trabalhador a ser diagnosticado com essas doenças estão problemas de jornada, assédio moral ou sexual e discriminação. A Covid-19 também foi adicionada quando a contaminação acontece no ambiente de trabalho. Segundo o Ministério da Saúde, a atualização foi feita para auxiliar o diagnóstico e possibilitar locais de trabalho mais seguros e saudáveis. Ainda de acordo com a pasta, a lista não tem relação direta com pedidos de atestado e afastamento que devem ser avaliados caso a caso. Celso, Cris. Obrigado, Gabriela.
Um médico foi preso suspeito de abusar de 2 pacientes num posto de saúde em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. O médico Emílio Pontes da Fonseca Júnior foi levado para a delegacia por agentes do Ministério Público Estadual. Ele foi preso após denúncias de violação sexual contra 2 pacientes neste posto de saúde em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Os abusos teriam acontecido em dezembro do ano passado. Na época, as vítimas procuraram a unidade com sintomas diferentes. Uma tinha crise de ansiedade e a outra apresentava problemas intestinais. Em depoimento, as pacientes disseram que foram retiradas da emergência aqui do posto e levadas pelo médico até um consultório em uma área menos movimentada. Lá foram convencidas a retirarem a roupa para uma nova avaliação. Foi nesse contexto que os abusos teriam ocorrido. Os promotores acreditam que outras mulheres possam ter passado pela mesma situação. Considerando que ele trabalhou na rede pública de saúde do município de Mangaratiba durante um bom período, é provável que existam vítimas que ainda não chegaram ao conhecimento do Ministério Público. Emílio Pontes tem registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. O CREMERGE informou que abriu uma investigação. A defesa dele não foi localizada. Em nota, a Prefeitura de Mangaratiba informou que o médico era terceirizado e teve o contrato encerrado em janeiro deste ano. Disse ainda que colabora com a Justiça e a polícia para a solução do caso. Ontem, o presidente Lula sancionou uma lei que amplia o direito da mulher de ter um acompanhante durante consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas e privadas, sem a necessidade de aviso prévio. Antes, a legislação garantia acompanhamento apenas durante o parto. Segundo o autor do projeto de lei, a medida visa ampliar a segurança das mulheres. Agora elas terão uma segurança de que ela não terá mais o risco de serem importunadas ou até mesmo sofrerem qualquer tipo de ato sexual proibido, por lei. Então, a gente acredita que essa lei ela vem frear qualquer tipo de abuso cometido aí por médicos inconsequentes. Israel e o grupo terrorista Hamas negociam uma nova prorrogação da trégua no conflito no Oriente Médio. A pausa seria por mais 2 dias. O acordo inclui ainda a libertação de mais reféns em troca de prisioneiros palestinos. Os primeiros libertados hoje foram 2 mulheres, pouco antes das 8 da noite no horário local. As 2 são de origem russa-israelense, mas a soltura não fez parte da negociação com Israel. Segundo os terroristas, a libertação foi feita em sinal de respeito ao presidente Vladimir Putin. O Catar ajuda na negociação de paz entre Israel e o Hamas. O governo do país diz que há chances de a trégua ser prorrogada por mais 2 dias e que a intenção agora é conseguir a libertação de reféns homens que são mantidos na faixa de Gaza. Israel acredita que 159 reféns estejam atualmente em poder dos terroristas em Gaza. Mas a maior preocupação do governo agora é com os menores de idade. No total, 40 crianças foram sequestradas na invasão do dia 7 de outubro. Nos últimos 6 dias, 31 foram libertadas e 9 estão ainda em cativeiro. Entre elas, os irmãos Ariel, de 4 anos, e Kfir Bibas, de 10 meses. Eles foram levados junto dos pais Shiri e Yarden. A história de Kfir, o mais jovem entre os reféns, provocou uma comoção nacional em Israel. Na tarde desta quarta-feira, o Hamas declarou que Shiri, Ariel e Kfir teriam morrido num dos bombardeios israelenses. Sobre Yarden, nada foi dito. O exército de Israel diz que ainda investiga se as informações são verdadeiras. O ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, também falou que as supostas mortes estão sendo ainda verificadas. Hoje, ele se encontrou com integrantes da família Bibas. Ainda não sei se é verdade ou não, mas faz parte da guerra psicológica que nossos inimigos estão conduzindo, disse Gantz. O primo de Shiri falou sobre a agonia de esperar os nomes que são anunciados a cada dia.
É uma lista sobre quem vai sobreviver e quem vai morrer. E eu quero que o Egito, os Estados Unidos, o Catar, todos façam de tudo para trazê-los de volta, afirmou Yossi Schneider. A libertação do 6º grupo de reféns atrasou nesta quarta-feira. A nossa correspondente Denise Odorici atualiza as informações. Olá, Denise, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite para o Celso. Esse grupo de reféns foi entregue às agentes da Cruz Vermelha por volta de 11 da noite aqui no horário de Tel Aviv. Esse atraso, segundo as autoridades israelenses, aconteceu por questões técnicas. E no total, são 14 pessoas nesse grupo mais recente, sendo 10 israelenses de 13 a 73 anos, além de 4 tailandeses. Eles atravessaram a fronteira para o Egito e depois foram trazidos de helicóptero aqui para Israel. Em contrapartida, Israel vai soltar 30 prisioneiros palestinos. Agora, não se sabe ainda se a trégua vai continuar a partir de quinta-feira. Os dois lados, segundo as autoridades do Catar, deram sinais de que têm interesse em prolongar esse cessar-fogo, mas nenhum novo acordo foi anunciado até agora. Se a trégua for prolongada, estima-se que mais 100 reféns poderiam ser libertados até o fim de semana. Se isso não acontecer, o gabinete de guerra do governo israelense diz estar preparado para retomar os combates a qualquer momento e alertou ainda que eles podem avançar para toda a faixa de Gaza. Cris e Celso. Obrigada, Denise. A expectativa de vida do brasileiro voltou a subir após ter caído por 2 anos seguidos durante a pandemia do coronavírus. Uma pessoa que nasce no país hoje tem a expectativa de viver, em média, mais de 75 anos. Seu Francisco sabe bem o que fazer para se manter saudável aos 65 anos. Além de uma boa alimentação, ele não abre mão da atividade física. Eu faço 2 ou 3 vezes por semana o beach tênis, faço stand-up, faço corrida 3, 4, 5 vezes por semana e complemento tudo isso com um pouco de exercício de fortalecimento muscular, que seria a musculação. O professor de educação física quer chegar longe e, de preferência, indo além da média de idade do brasileiro, divulgada pelo IBGE. Uma pesquisa do Instituto mostrou que a expectativa de vida no país voltou a subir após 2 anos de quedas consecutivas por causa da pandemia da Covid-19. Passou de 74,8 anos em 2020 e 72,8 anos em 2021 para 75 anos e meio no ano passado. Atualmente, as mulheres têm uma estimativa melhor e podem viver, em média, 7 anos a mais do que os homens. A Bahia concentra grande parte dos longevos do país. Cerca de 5.300 brasileiros com mais de 100 anos de idade vivem no estado. É a maior população de centenários do país. O aumento do número de pessoas idosas que vivem mais tem relação com uma série de fatores. Fatores que vão desde saneamento básico, até campanhas de prevenção a riscos, melhoria no acesso à saúde, atividades preventivas de doenças que vão desde vacinas até praticar atividade física. De uma forma geral, apesar do crescimento, a expectativa de vida está abaixo de 2019, quando era de 76,2 anos. Na época, os pesquisadores chegaram a projetar um crescimento para os 2 anos seguintes, 76,7 anos em 2020 e 77 anos em 2021. Mas os dados não consideravam a possibilidade de uma crise sanitária. A pandemia da Covid-19 matou mais de 700 mil brasileiros. A gente teve 2 quedas importantes da esperança de vida por causa disso. Em 2022 a gente já vê uma recuperação dessa esperança de vida, ela volta a crescer, mas ela ainda tem um impacto dessa sobremortalidade da pandemia. O presidente Lula está em Doha, no Catar, e amanhã tem encontro com empresários e autoridades para tratar de investimentos. Esse também foi o tema de hoje nos encontros do último dia da visita à Arábia Saudita. No seminário promovido pela Embraer em Riad, o presidente Lula incentivou o governo saudita a utilizar aviões da fabricante brasileira em rotas domésticas e regionais. Já no evento de negócios que reuniu empresários e autoridades dos 2 países, o ministro de Investimentos da Arábia Saudita destacou parcerias com empresas como a Vale e a Petrobras e anunciou acordos em setores como mineração e energia, defesa e agricultura.
A Arábia Saudita é a maior economia do Oriente Médio e o principal parceiro comercial do Brasil na região. As transações bilaterais superaram mais de 40 bilhões de reais em 2022. O presidente Lula falou do potencial do Brasil na busca por energias renováveis. Nós temos alguns compromissos firmados. Primeiro, nós vamos diminuir o desmatamento até 2030. Nós queremos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Segundo, nós vamos fazer, como disse o Rui Costa, como disse o Fernando Haddad e outros ministros, todo o possível para que a gente faça do Brasil o centro do mundo na produção de energia alternativa. De Riad, Lula seguiu para Doha, no Catar, onde também irá se reunir com investidores e autoridades do país. Antes do embarque, o presidente conversou com jornalistas e comentou as indicações de Flávio Dino para o Supremo e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Eu indiquei os dois porque entendi que os dois eram as melhores pessoas que eu podia indicar. Eu espero que o Senado, estude, analise o nome dele, faça o debate que quiser fazer. Espero que os dois sejam indicados, porque, assim, se eu não fizesse agora, eu não teria tempo de colocar em debate o nome deles antes do encerramento da atividade do Congresso Nacional. Eu acho que são duas pessoas qualificadas, altamente qualificadas para assumir tanto a Suprema Corte quanto a Procuradoria-Geral da República. Lula chegou no final do dia a Doha, capital do Catar, e não teve compromissos oficiais. Hora da previsão do tempo. Os temporais não dão trégua pelo Brasil. Vamos conversar com a Salsi Lima para saber como é que vai ser o último dia de novembro. Oi, Salsi, boa noite. Será que vem mais chuva por aí? Vem mais chuva. Cris, boa noite a você, boa noite, Celso. Boa noite também a você que nos acompanha. O destaque de novembro é a região sul do Brasil. A chuva ficou muito acima da média no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, a chuva sequer atingiu a média do mês. Neste momento, grande parte do Brasil está coberta por nuvens carregadas. Amanhã, uma circulação de ventos quentes no oceano e uma frente fria avançam pelo sudeste do país. Atenção, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Há risco de alagamentos e deslizamentos. Em Mato Grosso do Sul, chance de temporais no período da tarde. No sul, tempo firme em quase toda a região. Nada de chuva também nas áreas claras do mapa, entre Mato Grosso e o sertão do Nordeste. Agora vamos às temperaturas. Em Florianópolis, máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, Aracaju e Rio Branco, faz 30 graus. Em Cuiabá, calorão, 39 graus. E em Teresina e Boa Vista, faz 35 graus. Em São Paulo, a chuva perde força e o sol aparece nos próximos dias. Amanhã, máxima de 29, na sexta-feira faz 31, sábado 33 e no domingo 32 graus. Tempo delivery para o Gilney de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Vamos para lá. Oi, Gilney, boa noite para você. Olha, quinta-feira será de sol e calor por aí de 30 graus, mas o tempo muda outra vez na sexta-feira. Dezembro começa com temporais e alertas aí na sua região. No fim da semana, máximas de 32 e 26 graus. Agora o Evandro quer saber como fica o tempo em Barbacena, Minas Gerais. Vamos até Barbacena. Oi, Evandro, boa noite para você. Os próximos dias merecem atenção, viu? A previsão de chuva a qualquer hora, com risco de ventanias e granizo. Na quinta e na sexta-feira, máxima de 28 graus e no sábado pode fazer até 29 graus. E você já sabe, previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com o nome da sua cidade e a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Salsi. Valeu, Salsi. Veja a seguir. Indicados para o Supremo e a Procuradoria-Geral da República, Flávio Dino e Paulo Gonet vão ao Senado em busca de apoio para a sabatina. Parlamentares esperam derrubar na semana que vem a decisão do presidente Lula contra a prorrogação da desoneração. Ofício passado de geração para geração, a pesca artesanal ainda sobrevive graças ao esforço e o amor dos pescadores pelo mar. É já já na nossa série especial.
A partir de agora, policiais militares de São Paulo vão poder fiscalizar se pessoas condenadas estão cumprindo medidas judiciais, como estar em casa durante a noite, por exemplo. O novo sistema permite notificar o Tribunal de Justiça imediatamente. Em vigor há menos de uma semana, o programa quer aumentar a eficiência na fiscalização de pessoas que cumprem penas no regime aberto, em saídas temporárias e acusados que foram soltos em audiências de custódia. O compartilhamento de informações também abrange adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Através de uma plataforma digital que dá acesso ao sistema do Tribunal de Justiça, os policiais militares conseguem informações sobre as pessoas abordadas em operações. Os dados incluem fotos, endereço e o crime cometido, se for o caso. Dá para saber na hora se é um foragido, se está em liberdade provisória ou se está descumprindo alguma medida restritiva, como, por exemplo, está na rua fora do horário definido pela Justiça. Ele está circulando 10 horas da noite, que a lei proíbe que ele faça isso, o policial vai poder notificar o Poder Judiciário. Aí é uma ferramenta que o juiz vai poder decidir se ele vai regredir esse indivíduo de regime para o semiaberto, para o fechado. E é importante porque é uma ferramenta de combate à reincidência criminal. O programa foi inspirado no projeto que começou em Sertãozinho, no interior paulista, que contribuiu para reduzir os índices de descumprimento de condições judiciais de 68% para 9% entre 2018 e 2019. Agora, a medida abrange todo o estado. O Tribunal de Justiça será responsável por atualizar diariamente os dados no sistema. Tendo essa preocupação daquele que está cumprindo a medida, a condição judicial, de realmente, no período noturno, estar em casa, final de semana, comparecer em juízo, não frequentar determinados lugares, não se envolver em nenhuma briga, nenhum outro crime. Tudo isso vai, por consequência, gerando uma maior segurança para a população. Os indicados do presidente Lula ao Supremo, Flávio Dino, e a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, começaram hoje a percorrer o Senado em busca de apoio. A sabatina dos dois está marcada para o dia 13 de dezembro. Flávio Dino visitou durante o dia gabinetes de senadores e se encontrou com o presidente da Casa em exercício, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O indicado à vaga do Supremo disse que a articulação com os senadores começou no início da semana. Já comecei, na verdade, desde o dia que o presidente Lula anunciou na segunda-feira, e vou prosseguir nessa agenda com muita constância, perseverança, mas, ao mesmo tempo, tranquilidade, serenidade, porque a estas alturas, claro, os colegas senadores e senadoras conhecem bastante as razões pelas quais eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. O senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, relator da indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, projetou pelo menos 50 votos favoráveis ao ministro no plenário do Senado. Mas a oposição traça uma estratégia silenciosa para alavancar votos contrários à indicação, mesmo método usado mês passado para derrotar Igor Roberto Albuquerque Roque, indicado por Lula para chefiar a Defensoria Pública da União. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que se Dino for aprovado pelo Senado, vai tentar dar posse ainda neste ano. A gente está precisando de gente aqui o mais rápido possível. Se ele pedir para entrar correndo, a gente corre. Mas eu acho que não seria muito razoável nem para ele acelerar isso para antes do recesso. Flávio Dino tem 2 semanas para conseguir os votos necessários. A sabatina, marcada para o dia 13 de dezembro, será na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome de Dino passará por votação no plenário do Senado. A data também foi escolhida para sabatinar o subprocurador Paulo Gonet, indicado por Lula para a vaga de Procurador-Geral da República. Gonet deve enfrentar menos dificuldades para ser aprovado no Senado, mas ainda assim precisará conquistar outro grupo, o da ala governista. Gonet tem um perfil mais conservador.
Hoje ele passou pela sede do PDT, também visitou o gabinete do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Deputados e senadores articulam para que o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento seja derrubado já na próxima semana. Os parlamentares têm pressa e querem evitar que os setores que mais empregam na economia demitam funcionários no ano que vem por conta do aumento nos custos de contratação. O Congresso está movimentado com as negociações políticas pela derrubada do veto do presidente Lula. Senadores e deputados de 11 frentes parlamentares se uniram em defesa da manutenção da medida que evita demissões e estimula contratações. A Frente Parlamentar da Desoneração da Folha de Pagamentos, ela está atuando fortemente no Congresso Nacional para que a gente possa ter pautado o veto presidencial já na próxima sessão do dia 7 de dezembro e que a gente possa, juntamente com os nossos senadores, derrubar esse veto presidencial e fazer com que a desoneração da folha de pagamento seja garantida em nosso país. A preocupação agora é em relação ao curto espaço de tempo até o fim de ano para a análise dos vetos aqui no Congresso. Apoio político para derrubar a decisão do presidente Lula já existe. Afinal, dos 513 deputados, 430 votaram para aprovar a proposta. E todo o Senado votou para prorrogar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027. Nós temos aí uma questão de prazo muito exíguo, né? Porque a medida da desoneração da folha de pagamento termina dia 31 de dezembro de 2023. A partir de 1º de janeiro, os impostos já estão majorados, as empresas já vão, ao invés de contribuir com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, vão começar a pagar imediatamente 20% sobre a folha salarial. Nós já sabemos, isso o setor já deixou muito claro, que não consegue absorver esse aumento de impostos e, com certeza, vai gerar demissões. Diante de tamanha união política sobre o tema, os parlamentares analisam as possibilidades de datas para realizar a sessão do Congresso. As 2 próximas semanas serão decisivas. Havendo uma sessão do Congresso Nacional, seja na próxima semana, dia 7, seja na outra, a partir do dia 12, sem dúvida alguma esse veto entrará na pauta e nós o derrubaremos. O posicionamento político que todos nós fizemos nas frentes parlamentares, eu pela FPA e vários presidentes de outras frentes, líderes partidários, todos tendo isso como uníssono aqui dentro do Congresso para derrubar. Caso a desoneração da folha não seja prorrogada, haverá demissões. A expectativa é de que os 17 setores, que hoje empregam mais de 9 milhões de trabalhadores, possam cortar até 1 milhão de vagas. Entre deputados e senadores sobram críticas pela decisão do presidente Lula de vetar a proposta. O assunto da desoneração da folha, 10 meses de tramitação, o governo trabalhou a favor no final da votação, votou a favor, o PT votou a favor, todos os partidos da base votaram a favor. Senado, ninguém votou contra, 100% de aceite. De repente, o governo começa a dar para trás, começa a pensar diferente naquilo que foi acordado. As chuvas que atingem várias regiões do Brasil colocam as autoridades sanitárias em alerta por causa do aumento de casos da leptospirose, que é a doença provocada pelo contato com a urina do rato. No litoral de São Paulo, um adolescente morreu após ser infectado. Em todo o país, mais de 180 pessoas morreram com a doença este ano. O primeiro sintoma foi uma forte dor de cabeça. Quando os pais levaram Nicolas, de 15 anos, ao hospital, os rins dele já estavam comprometidos. 3 dias depois, o jovem morreu vítima de leptospirose. Meu amigo, meu parceiro, um menino trabalhador, um menino forte, um menino alegre, cheio de vida. A família mora em Praia Grande, litoral paulista. No local onde o adolescente estudava, há 2 outros casos suspeitos da doença. A Secretaria de Saúde do Estado avalia se há contaminação na unidade de ensino. Só na Baixada Santista foram 12 mortes por leptospirose em 2023. No Brasil, até setembro desse ano, 188 pessoas morreram vítimas da doença e 2.000 casos foram confirmados. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina de animais, principalmente ratos. Períodos de fortes chuvas com potencial para alagamentos colaboram para a disseminação e permanência da bactéria no ambiente, facilitando os surtos. Em locais sem infraestrutura sanitária adequada, os casos são mais recorrentes. Nos quadros mais graves da doença, o risco de morte é de 40%.
Esses 3 sintomas já são sintomas de complicação da leptospirose: escarro com sangue, coloração amarelada da pele e diminuição do volume do xixi. Com as chuvas que castigam várias regiões do país, é preciso redobrar a atenção em situações de enchentes e evitar o contato com a água, que pode estar contaminada. Meu filho andava de bicicleta, como eu estava te falando, jogava bola na rua. Ele trabalhava na praia, ele andava na praia, Meu filho, eu não posso afirmar onde ele pegou a leptospirose, eu não tenho como afirmar. Veja a seguir. Câmara dos Estados Unidos pode votar amanhã o pedido de expulsão do deputado de origem brasileira, Jorge Santos. Com um QR Code na mão, clientes de restaurantes que pedem pratos feitos com mexilhões conseguem acessar imagens do momento em que os mariscos foram retirados do mar. Você vai conhecer esse projeto do litoral norte de São Paulo daqui a pouco na nossa série especial. Uma das maiores cidades da Amazônia não sabe onde vai descartar todo o lixo produzido a partir de sexta-feira. É que o principal aterro sanitário de Belém, que recebe resíduos de 3 cidades, vai parar de funcionar. Do centro à periferia de Belém do Pará, o lixo se acumula. Com ele, um problema ainda maior para ser resolvido pelas autoridades. O único aterro sanitário da região metropolitana de Belém, que recebe o lixo de 3 cidades, vai ser fechado na próxima sexta-feira. E agora, ninguém sabe direito para onde vão os resíduos. Desde 2018, vários acordos entre as prefeituras das cidades, o governo do Pará e a empresa de tratamento foram feitos para evitar um colapso no sistema, mas nenhuma decisão efetiva foi tomada. O Ministério Público do Estado pede a responsabilização dos municípios e dos gestores pelo que chamou de omissão e negligência com a destinação de resíduos. Depois de muita pressão, a Prefeitura de Belém sinalizou que uma área que serviu de lixão por mais de 30 anos pode ser reativada. É um crime ambiental, porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela previu prazos para o encerramento dos lixões. Perto do lixão do Aurá vivem 280 famílias. Até hoje, a fumaça e o cheiro forte invadem diariamente as casas dos moradores. A água retirada do solo está imprópria. É péssima, né? Que não se aproveita para nada, nem para cozinhar. Até para cozinhar tem que ser com água mineral. Investimentos em coleta seletiva e o fortalecimento de cooperativas poderiam ajudar a diminuir o impacto. A gente precisa de mais incentivo, então a gente precisa que o poder público, né, nos enxergue, nos reconheçam, né, e vejam realmente o que a gente está fazendo. Em meio à crise, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está em Dubai para participar da Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP28. Mesmo evento que será realizado pela capital paraense em 2025. Quando você descarta o lixo e não dá tratamento, você está emitindo gases de efeito estufa para a atmosfera. O governo do Pará disse que não é responsável pela gestão de aterros privados e trata apenas do licenciamento dessas áreas. A Prefeitura de Belém não respondeu ao nosso contato. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu hoje que veículos de comunicação só podem ser responsabilizados por entrevistas se houver indícios concretos de falsidade de acusação. A questão servirá para nortear futuros casos de pedidos de indenização por danos morais. Por maioria dos votos, venceu a tese do ministro Alexandre de Moraes. Ele defende que a liberdade de imprensa deve ser acompanhada de responsabilidade. Dessa forma, um veículo de comunicação só pode ser punido por entrevistas publicadas ou veiculadas se houver indícios concretos de falsidade de informação. Os ministros do STF fixaram tese, ou seja, estabeleceram a regra para ser aplicada em processos sobre o tema em todas as instâncias da Justiça e definiram a proibição de qualquer tipo de censura prévia ao trabalho da imprensa. No julgamento, a ministra Carmen Lúcia pediu para que ficasse ainda mais clara essa proibição. Vossa Excelência propõe substituir não permitindo por vedada. Vedada qualquer espécie, que é a expressão constitucional. Acho que estamos todos confortáveis com isso. Em seguida, o ministro Cristiano Zanin pediu para que fosse acrescentada na tese a possibilidade de remoção de conteúdos que envolvam injúria, calúnia ou difamação. Moraes lembrou a dificuldade de combater mentiras e ofensas durante a campanha eleitoral. Acho importantíssimo isso exatamente porque a clássica questão da liberdade de imprensa e o abuso eventual, excepcional disso, é em relação
jornais, periódicos. Então, obviamente, depois de publicado, eventualmente a responsabilização acabava porque o jornal era daquele dia. Hoje, com as redes sociais, realmente, nós vimos isso nas eleições, principalmente, aquele conteúdo continua. A Associação Nacional de Jornais, a NJ, considera que a definição pelo STF da tese final sobre a responsabilidade de veículos de comunicação em relação a declarações de terceiros foi um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo destacou que é preciso conversar com o Supremo Tribunal Federal para entender melhor quais são os parâmetros para definir o que são os indícios de falsidade de uma informação. Para a Federação Nacional dos Jornalistas, a tese que prevaleceu foi menos restritiva ao trabalho dos jornalistas do que a versão inicial. Mas ainda assim, traz impactos. Por exemplo, ao permitir que conteúdos considerados prejudiciais à honra de terceiros sejam retirados antes de transitado em julgado qualquer decisão judicial. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o relatório da CPI dos atos de 8 de janeiro. Mais de 130 pessoas foram indiciadas. Após muitas discussões, os deputados aprovaram um destaque que retirou o nome do general Gonçalves Dias do relatório dos indiciados. O general era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula no dia 8 de janeiro, durante os ataques às sedes dos três poderes. O plenário do Senado aprovou a taxação dos fundos exclusivos para pessoas de alta renda e também para os investimentos no exterior, conhecidos como offshore. A taxação vai ser de 15%, tanto para os fundos dos chamados super ricos, quanto para aplicações no exterior. O governo espera arrecadar 7 bilhões de reais com essa tributação no ano que vem. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, anunciou que Luiz Caputo será o próximo ministro da Economia. O economista foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central da Argentina no governo de Maurício Macri. Caputo tem trânsito no mercado financeiro e terá como principais desafios a inflação anual de 140%, o desequilíbrio das contas públicas e a renegociação da dívida do país com o Fundo Monetário Internacional. Deputados americanos entraram com um pedido de emergência para expulsar o congressista Jorge Santos. Ele é acusado de desviar dinheiro da campanha eleitoral. Eu não vou renunciar, afirmou o deputado americano de origem brasileira, Jorge Santos. O discurso aconteceu nesta terça-feira, depois que congressistas democratas abriram um pedido de expulsão do republicano. A votação deve ocorrer até esta quinta-feira e precisa receber o apoio de 2/3 dos deputados para ser aprovada. Do lado de fora do Capitólio, manifestantes levaram um boneco inflável gigante do congressista, num protesto pela expulsão do parlamentar. 11 meses depois de ter sido eleito por um distrito de Nova York, Jorge Santos já enfrentou outras 2 tentativas de retirada do cargo. Uma ainda não foi votada, mas o republicano já reconheceu que pode ser expulso. Segundo o Comitê de Ética da Câmara, foram encontradas evidências contundentes de uso de fundos de campanha para fins pessoais. Jorge Santos teria gasto milhares de dólares com botox e serviços de esteticista, em compras em lojas de luxo e até em sites de conteúdo adulto. Ele diz que é inocente, mas também é acusado de mentir nos depoimentos. Crianças de todo o Brasil já começaram a receber os presentes do Natal dos Correios. Governo e sociedade se unem para realizar os sonhos de crianças carentes. O tão sonhado presente de final de ano chegou mais cedo para Lara. Com um olhar cheio de emoção, ela agradeceu. Lara ainda está aprendendo a ler e escrever e recebeu ajuda para fazer o pedido. Moro com o meu papai e minha irmã, que tem paralisia cerebral. Meu papai não está trabalhando porque tem que cuidar da minha irmã. Alguns meses atrás, minha mãe morreu. Gostaria de pedir uma piscina inflável para me refrescar com a minha irmã. É felicidade. Eu tô nervosa. Emocionada? Sim. Por quê? Por ter ganhado o presente. Dá para curtir, inclusive, com quem? Com a minha irmã.
É? Sim. Você tem muito carinho por ela? Sim, eu amo ela. Assim como a Lara, ao longo de 34 anos, aproximadamente 6 milhões de crianças também tiveram os pedidos atendidos por meio da adoção de cartinhas. O objetivo dessa campanha também é ajudar crianças da rede pública de ensino que tenham até 10 anos de idade e que, por alguma razão, enfrentam dificuldade na vida. Somente nesta escola aqui são 380 estudantes e nenhum ficará sem presente. No Distrito Federal, já são 7 mil cartinhas e 195 mil até o momento em todo o país. O presidente dos Correios conta que a meta é conseguir atender a todos os pedidos das crianças. Uma criança só fora é motivo de tristeza para a gente. Então a gente tem esse ano uma grande mobilização, não só dos Correios, mas de toda a sociedade, um envolvimento direto do governo federal, do presidente Lula, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é ajudando a nossa empresa na divulgação e a mobilização da sociedade para que adira a essa campanha, que é uma campanha muito bonita. A adoção de cartas pode ser feita em uma agência dos Correios ou pelo site da campanha. Este ano, os Correios contarão com a ajuda da Receita Federal. A Receita apreende todo tipo de mercadoria que, de alguma forma, possa ser considerada irregular e ilegal, então elas apreendem essa mercadoria e esse ano todos os presentes, todos os brinquedos que foram apreendidos, eles poderão ser revertidos em doações para as crianças que precisam, que necessitam de um presente no final do ano. A campanha tenta chegar o mais próximo possível do pedido feito, mesmo os impossíveis. Algumas crianças pedem de volta um parente que faleceu. A Lara sabe o que é essa falta. E o presente é uma maneira de aquecer o coração com um pouco mais de amor. Eu vou brincar muito com a minha irmã, encher de bolinhas e fazer várias brincadeiras. A sua irmã é tudo para você? Sim. No Brasil, há cerca de 1 milhão de pescadores artesanais, um ofício que passa de pai para filho. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai conhecer a rotina de um grupo de pescadores que faz questão de manter essa tradição. Meu nome é Márcio Silvestre, tenho 38 anos, conhecido como o último dos caiçaras. É de canoa que Márcio e os companheiros vão para o mar todos os dias em Toque-Toque Pequeno, no litoral norte de São Paulo. 3 vezes por dia, o grupo navega até esse ponto a 500 metros da areia. A cada puxada da rede, mais peixes começam a aparecer. Entre eles, uma arraia adulta. Na chamada pesca de cerco, espécies sem valor comercial ou proibidas podem ser devolvidas vivas ao mar. E a arraia é um peixe que agora está em extinção, né? Então, quando ela vem viva, a gente faz isso aqui, ó. A gente devolve ela para o mar. Ao lado do pai pescador, com quem aprendeu tudo o que sabe, Márcio conta que é muito difícil sobreviver apenas da pesca artesanal nos dias de hoje. A gente vai porque a gente gosta mesmo. Todo mundo que pesca tem 1 ou 2 trabalhos. No Brasil, há cerca de 1 milhão de pescadores artesanais. São brasileiros que enfrentam inúmeros desafios para tirar do mar o sustento da família. A gente não está no mar porque a gente quer ir no mar, quer ganhar dinheiro, não, porque a gente gosta mesmo de estar no convívio com o mar, com a natureza. Na região de São Sebastião, um projeto piloto tem promovido o conhecimento e o incentivo à valorização do trabalho de maricultores e pescadores artesanais. O seu João é maricultor há 15 anos e há 1 ano navega com essa câmera aqui instalada no barco dele. Esse equipamento registra cada retirada de mexilhões do mar e as fotos depois vão parar nas mãos do consumidor final. O nosso cliente, na verdade, ele tem o controle do produto que ele está recebendo, que foi tirado no dia, e pode passar para o consumidor final através da informação gerada por essa câmera. O trabalho continua na volta à Praia das Cigarras. Neste galpão, os mexilhões passam por um processo de limpeza 1 a 1 antes de serem enviados para os clientes.
Nós seguimos a rota dos mexilhões do Seu João e fomos parar a 50 quilômetros de distância. Esse restaurante, que fica na praia de Camburi, também em São Sebastião, é um dos parceiros do projeto. E é para cá que parte dos mexilhões produzidos pelo Seu João é vendida. Sabe aquelas imagens que foram registradas pela câmera instalada no barco do Seu João? Pois é, os clientes por aqui, já conseguem acessá-las por meio desse QR Code no cardápio. Ao apontar a câmera do celular, os clientes são direcionados para uma página onde estão todas as informações sobre o pescado que irão consumir. Olha aí as imagens gravadas no barco do Seu João. Tem também o local, data da pesca ou retirada do mar e os dados do pescador ou maricultor responsável. Que as pessoas passem a valorizar mais um pescado local, um pescado que respeita, as leis da pesca, e que foi pescado de forma artesanal e sustentável. Dono do restaurante, o chefe Eudes fez questão de prestigiar o projeto. Em todos os pratos servidos no restaurante, há o fruto do trabalho de pescadores da região. Eu estou servindo aqui o nosso PF Caiçara. São todos frutos do mar aqui da região. Quando eu abri o restaurante, minha grande preocupação é como que meu trabalho podia fomentar aqui a minha região. E são todos meus amigos de infância, eu cresci com esses caras. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com um capítulo especial da novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova do Fazendeiro, ao vivo, no reality A Fazenda. Não perca. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.